Bom dia, meninos. Hoje nós trataremos, dentro do módulo 9, Mundo Urbano, Problemas Ambientais, nós vamos continuar falando dos problemas decorrentes da queima do combustível fóssil, da queima do carvão mineral, da queima do petróleo. Isso aconteceu a partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. A partir do século XX, o Brasil tornou-se um país industrializado. Nós construímos várias indústrias de base, como petroquímica, refinarias, de petróleo, como siderúrgicas, enfim. Esse tipo de indústria é altamente poluidora. Esse tipo de indústria emite muitos gases de poluentes na atmosfera, devido à utilização do carvão e do petróleo. Nós temos os dois grandes poluentes, que são o monóxido de carbono e o dióxido de enxofre, que são frutos dessa queima do carvão e do petróleo, da poluição proveniente dos escapamentos de automóveis, o aumento da indústria automobilística, o aumento do consumo, o crescimento urbano, contribuíram para essa maior emissão de poluição na atmosfera. O clima mundial, as alterações climáticas mundiais refletem nas áreas tropicais, nas áreas temperadas, nas áreas polares, refletem em âmbito global. Nós temos o derretimento das geleiras polares, das elevadas altitudes, nós temos elevação do nível dos oceanos, a temperatura da Terra está ficando maior a cada dia, nós temos desequilíbrios ambientais, secas em áreas tropicais, enchentes nessas mesmas áreas tropicais, inundações principalmente em áreas litorâneas devido à elevação do nível do mar. Nós temos várias questões ambientais decorrentes da interferência direta do homem na atmosfera. E aí nós vamos destacar as chuvas ácidas. A chuva ácida é exatamente fruto da evaporação, da condensação, que seria a formação de nuvens, e essa atmosfera carregada de umidade, ela transforma-se em precipitação, que seria a chuva. Só que a chuva ácida, ela é acompanhada desses gases poluentes que estão estacionados na atmosfera, principalmente na atmosfera urbana. É onde os gases poluentes ficam mais concentrados. Daí nós temos a elevação da temperatura, a maior evaporação e, consequentemente, o maior índice de chuvas. E essa chuva vai trazer de volta para a superfície esses gases poluentes que subiram numa área mais elevada da atmosfera. Seria a chamada chuva ácida. Aí você poderia perguntar se a chuva ácida é algo exclusivo, um fenômeno exclusivo das áreas urbanas com alto índice de poluição. Não. A chuva ácida, ela pode acontecer tanto nessas áreas quanto em áreas bem distantes, principalmente em áreas rurais, Nós temos a poluição se propagando para áreas distantes das indústrias, dos escapamentos de automóveis, para áreas que estão a centenas de quilômetros de distâncias da origem dela. Um exemplo disso é o que acontece nos Estados Unidos. A emissão de poluição do Nordeste americano chega a atingir as florestas de coníferas do Canadá. E essa chuva ácida que acontece nas florestas de coníferas do Canadá são provenientes das chuvas ácidas, da poluição que se inicia nas áreas industriais norte-americanas. O interior de São Paulo é atingido pelas chuvas ácidas provenientes da capital,
da metrópole, da área de maior concentração industrial. A chuva ácida da Grande Belo Horizonte, onde nós temos uma grande concentração de siderúrgicas, atinge a região das cidades históricas, né, como por exemplo Congonhas, Ouro Preto, corroendo monumentos históricos que estão expostos, né, ao tempo, no caso. E, portanto, a chuva ácida ela pode trazer consequências como, né, a poluição dos solos, das águas, né, a queima de uma vegetação, a proliferação de doenças respiratórias, males à saúde de maneira geral, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. A chuva ácida, como a gente já disse, é um fenômeno que se intensificou, que vem sendo estudado a partir da Revolução Industrial, principalmente. A indústria é a grande causadora do aumento da poluição da atmosfera, né? A produção de gases poluentes se intensificou com a indústria automobilística também. Portanto, as áreas mais urbanizadas da Europa, mais industrializadas, como Londres, Paris, Roma, sempre foram atingidas pelas chuvas ácidas, principalmente a partir do advento da Revolução Industrial. No caso do Brasil, as metrópoles mais industrializadas, mais urbanizadas, do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e as áreas rurais distantes dessas metrópoles também sofrem consequências das chamadas chuvas ácidas. Como nós já sabemos, a formação de uma chuva se dá basicamente pela evaporação, pelo aumento da umidade, a atmosfera fica mais carregada, mais úmida, e aí nós temos a precipitação, que são as chuvas. Isso é um processo natural, mas a poluição acelera esse processo. O aumento da temperatura, os gases poluentes da atmosfera aceleram esse processo que a gente chama de chuva ácida. É quando a precipitação ela traz os gases poluentes de volta para a superfície, de volta para o nosso convívio, ok?